Olá, pessoal de Franco da Rocha e arredores, tudo bem com vocês? Eu sou Celso Cardoso, professor de teatro da Oficina de Teatro 50 Mais da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Estamos na nossa aula número 29. Hoje falaremos sobre Racine. Sim, fechando o triângulo da dramaturgie française do século XVII. Racine, eu ia falar Francine, que era uma mistura de francês com Racine. Vamos lá? Jean-Baptiste Racine, outro Jean-Baptiste, né? Nasceu em 1639 em La Ferté-Milon, uma antiga cidade no noroeste da França. Só para a gente se localizar no tempo. Quando Racine nasceu, seu futuro rival nas tragédias, o Corneille, tinha 33 anos já, e já fazia muito sucesso como dramaturgo em Paris. Molière, que montaria o primeiro texto de Racine, quando Racine nasceu, ele tinha 17 anos e estava prestes a começar a sua carreira profissional, que ele começou com 19. A vida real do Racine começou trágica. Sua mãe morreu, ele tinha 1 ano. Seu pai morreu, ele tinha 3. Foi 2 anos depois, ele tinha 3. Ou seja, aos 3 anos o cara já era órfão de pai e mãe. Daí ele foi criado pela avó materna, né? Criança e adolescente, Racine recebeu uma educação onde se misturaram os clássicos da literatura grega e latina. Ele estudou latim e grego. Tudo isso com uma forte influência religiosa católica. Jovenzinho, ele começou a estudar em uma outra escola e aí começou a estudar em outras filosofias. Aí ele foi se distanciando um pouco dos mestres religiosos anteriores e se aproximando mais dos parsas da literatura e do teatro. Se vocês se lembram da aula passada, o Corneille começou já com baita sucesso. Já tem uma companhia que pegou a peça dele e montou na cidade dele, depois levou para Paris. E o cara já começou a fazer sucesso. Com o Racine não começou assim. Não começou muito bem, não. De cara, ele já teve alguns textos rejeitados. Mas ele não desanimou. Muito bem. Batalhou, até que a sua primeira tragédia foi encenada lá no Théâtre du Palais Royal. Lembra? Pela companhia de Molière. Olha só. Então não era pouca coisa. Bom, essa primeira peça já daria o tom da obra do Racine. É uma tragédia, 5 atos, em versos, e com inspiração na mitologia grega, uma fonte na qual ele bebeu bastante. Essa tragédia tem 2 nomes. La Thébaïde, que significa lugar selvagem, isolado e pacífico, ou La Frémégie, que traduzido vira os irmãos inimigos. Conta a história de luta e morte de 2 jovens filhos de Édipo, bem como da sua irmã Antígona. Tragédia, desgraça, infelicidade. Eu falei sobre esse tema lá nos primórdios dessa oficina, numa aula sobre tragédia na Grécia Antiga. Falei do Sófocles. Como o Racine trouxe o tema de volta, estamos falando dele novamente. Como tudo na vida, também no teatro os assuntos se repetem, mas sempre são contados, ou quase sempre são contados, de uma nova maneira. Para escrever essa tragédia,
o ainda inexperiente Racine se inspirou em Antígona, de Sófocles, a original, e também em Antígona, de Jean Rotrou. Olha que sobrenome bonito, Rotrou, o Rotrou. O Jean Rotrou, um francês, claro. Jean Rotrou, gostei de falar essa palavra, também foi dramaturgo na França no século XVII, só que menos famoso do que os três da Triangle Dramaturgique Français, mas o Rotrou teve pelo menos o mérito de ser pesquisado pelo Racine. Dizem também que Molière, mais experiente, deu uma forcinha pro Racine, ainda jovem e inexperiente, na elaboração desse texto, dessa tragédia. Com tudo isso, com Sófocles, Rotrou, Édipo, Antígona, Molière e sua trupe, encenação no Teatro do Palais Royal, do Palais Royal, a peça não fez sucesso. Ai, ai, ai. Bom, houve uma segunda tentativa, com Molière. No mesmo teatro, com a mesma companhia, aí foi apresentada a tragédia Alexandre o Grande. Outro fracasso. Daí o irascível Racine, bonito isso, resolveu mudar de freguesia. Aí ele pegou o texto do Alexandre o Grande e foi procurar a companhia do teatro do Hotel de Bourgogne. Essa companhia era concorrente do Molière. Eles montaram a mesma tragédia e tcharam! Todo mundo achou que ficou mais bacana. Menos todo mundo, menos o Molière, que se sentiu traído e quebrou o maior pau com o Racine. Pôs o dedo na cara dele e disse assim: Racine! Você é isso, você é aquilo! Sua mãe não é homem! Popopó, caixa de fósforo, chapéu sem aba! E o Racine não deixou barato e respondeu: Mulher, meu velho! Você não entende nada de tragédia! Vai fazer comédia dell'arte! Vai que você ganha mais! Claro que não foi esse o diálogo, lógico que não. Mas que o Molière se deu bem melhor fazendo comédia satírica com a comédia dell'arte, isso é fato. Como também é fato que os dois nunca mais foram amigos. Logo na sequência veio o primeiro grande sucesso de Racine, Andrômaca. E em seguida, outra treta. O cara gostava, né? Como dizem que sem conflito não tem teatro, o Racine tratou logo de tretar com o Corneille também. Aliás, os dois estabeleceram uma rivalidade. Um falava isso, o outro falava aquilo, um escrevia assado, o outro escrevia cozido. É que o Racine ele teve uma formação mais rígida do que o Corneille. Ele aplicou isso na forma de escrever as suas tragédias. Ele obedecia às regras citadas pelo Aristóteles, né? Aquela famosa lei do jeito de escrever a boa tragédia. E o Corneille, como nós dissemos na aula passada, rompeu com essas regras. O Racine criticava o jeito do Corneille escrever. Ele chegou a dizer que, olha, se é para montar a peça do jeito que o Corneille escreve, vai demorar um mês. Tamanha quantidade de troca de cenário, de troca de lugar, de troca de tempo que esse cara põe nas tragédias dele. É um desrespeito total às leis da tragédia. Hoje, como nós sabemos, Corneille tinha razão. No teatro, contando com a imaginação do público, assim, ó. Num segundo, a gente pode ir para qualquer lugar, para qualquer tempo, que não tem problema nenhum. O público vai entender perfeitamente. Os dois se cutucavam, inclusive, através dos seus textos teatrais. Mas o Racine era tão irascível. Irascível é a definição daquele que tem um gênio exaltado, que se irrita com facilidade. Então, o Racine era irascível, era tão briguento,
que também tretou com os seus antigos mestres religiosos. Bom, para eles, ou sobre eles, o Racine escreveu Les Plaideurs, os litigantes. Litigantes são pessoas que se envolvem em litígios, em brigas, em tretas, em discussões, em desentendimentos. Em geral, o Racine se inspirou na literatura grega clássica. Literatura grega clássica. Exercício de dicção. Mas também escreveu sobre temas romanos e políticos, tal qual o Cornélio. O Cornélio preferia esses temas. Racine sempre foi adorado e apoiado pela aristocracia. Assim, ele conseguiu sucesso no teatro e um cargo de tesoureiro em Moulins. Apesar de todas essas tretas, o Racine foi admitido na Académie Française e também recebia aquela tal pensão do rei lá, como o Cornélio recebia também e o Molière também. Como eu disse na aula passada, a obra-prima de Cornélio foi El Cid, um herói espanhol. Por sua vez, a obra-prima de Racine foi Fedra, uma princesa militar grega. Racine se inspirou no grego Eurípides. Eurípides viveu há mais de 400 anos antes de Cristo e ele também se inspirou no latino cidadão romano nascido na Espanha, Sêneca. O Sêneca viveu no século I da Era Cristã. Para a criação de Fedra, a história foi assim. Bom, primeiro Eurípides, o grego, escreveu a tragédia Hipólito, em que aparece a personagem Fedra. Mais de 400 anos depois, Sêneca, o romano, escreveu a tragédia Fedra. Esse Fedra é baseada na obra de Eurípides. Mais de 1600 anos depois de Sêneca, Racine, o francês, escreveu a sua Fedra, inspirada nos dois autores antes citados. O Racine seguiu o roteiro da tragédia original, mas ele ousou fazer importantes mudanças para fazer a peça ter mais a ver com os espectadores do século XVII, o tempo dele. Ele eliminou duas deusas, Afrodite e Ártemis, e suas funções dramáticas na história, as funções dramáticas dessas duas deusas. E acrescentou figuras humanas que deveriam cuidar de suas próprias tragédias. Entre os diversos personagens que Racine criou, o destaque maior é a prisioneira Arícia. Na versão original do Eurípides, Hipólito era misógino, ele odiava e criticava todas as mulheres. Na versão de Racine, Hipólito é apaixonado por Arícia. Os tempos são outros, né? Na Grécia de Eurípides, 400 anos antes de Cristo, mulheres, por serem mulheres, nem cidadãs podiam ser. Na França de Racine, no século XVII, as mulheres, as mulheres no século XVII estão no palco representando. Uma das Fedras, não pedras, hein? Fedras, que mais sucesso fez no Brasil, foi a interpretada por Fernanda Montenegro. Vou começar tudo outra vez, tá bom? Vou repetir essa frase. Uma das Fedras que mais fez sucesso no Brasil foi a
Uma das Fedras que mais fez sucesso no Brasil foi a interpretada por Fernanda Montenegro em 1986. Oh, caramba! Com o texto de Racine traduzido por Milor Fernandes, com Edson Celulari no papel de Hipólito e a direção geral de Augusto Boal. No resumo da peça que contarei a seguir, eu vou utilizar algumas fotos, poucas, infelizmente, dessa montagem como ilustração. Crimes, perversidades, tendências mórbidas, assassinatos, incesto, suicídios. Personagens martirizados por uma existência brutal. Ex-Fedra. A tragédia de Racine em 5 atos. A belíssima Arícia, por quem Hipólito está apaixonado, é prisioneira de Teseu, o rei de Atenas, que é pai do Hipólito. O príncipe Hipólito sempre odiou todas as mulheres, mas com Arícia foi diferente. E para melhorar a situação, Arícia também está afim do Hipólito. Daí é lógico, o cara vai para cima com tudo, né? Teseu, naquela onda de guerras e conquistas tão normal para os homens brancos europeus, fazia um tempinho que eu não falava desse negócio de homens brancos europeus. Claro, ele como um desses foi fazer uma dessas viagens, vamos lá matar uns caras lá, depois a gente volta. E sumiu no mundo por um tempo. Daí entra na história a Fedra. A Fedra era a segunda mulher do Teseu e, portanto, madrasta do Hipólito. E não é que a Fedra se apaixona louca e perdidamente pelo seu enteado? O Teseu sumiu no mundo, né? Com a ausência dele, não tinha internet, não tinha celular. Inclusive chegou lá a notícia de que talvez ele tivesse morrido. Daí a rainha Fedra, desesperada naquela coisa, aquela paixão pelo Hipólito, ela acabou contando para sua criada, a Enone, sobre esse amor proibido. Depois, muito incomodada com isso, a rainha, a Fedra, ela corajosamente resolve contar pro próprio Hipólito. Aí deu ruim. O príncipe Hipólito rejeita o amor de Fedra e diz na lata que está apaixonado pela Arícia. Ele ama a Arícia. A Fedra fica arrasada. No meio dessa confusão, o Teseu volta. Não tinha morrido, não. Aí ele tá com saudades da mulher, saudades do filho, quer ver todo mundo, conversar. E ambos, envergonhados, constrangidos por aquela informação que o Teseu não tinha, nenhum dos dois quer falar com o Teseu. O Teseu fala, como é que é isso? Como que pode? Minha mulher, tô com saudade, meu filho, tô com saudade, ninguém quer falar comigo. Fedra é uma tragédia, certo? Lembre-se que tragédia requer sempre várias desgraças, para a coisa acabar sempre muito mal. Então Enone, a criada de Fedra, fofoqueira, vai e conta esse rolo todo entre a madrasta e o enteado, conta do seu jeito, pro rei Teseu. O que acontece é o seguinte, a Enone, ela tomou as dores da rainha, né? Porque, cara, ela foi rejeitada pelo enteado, pelo Hipólito. Daí, a Enone contou pro Teseu que foi o Hipólito que tentou seduzir a Fedra. Nossa! Teseu fica irado, né? Irado. Chama o filho e pergunta diretamente para ele. E aí, o que aconteceu? Conta para mim. O Hipólito conta a verdade. Ele diz que recusou o amor de Fedra,
que ama a prisioneira Arícia e que a intenção dele era catar Arícia e cair no mundo. Teseu não acredita no filho. Expulsa o filho do reino e estava tão louco da vida com Hipólito, mas tão louco da vida que ele pede para Netuno, o deus dos mares, que faça acontecer uma desgraça na vida daquele Hipólito. Agora vem, hein? A Fedra expulsa a Enone do palácio. A Enone, desesperada, se mata. Em seguida, falando com a Arícia, o rei, o Teseu, descobre que o seu filho estava falando a verdade. Aí ele acredita. Mas é tarde demais. O Hipólito morreu numa carruagem, num acidente provocado por um monstro marinho enviado pelo deus Netuno. E para terminar a tragédia, a Fedra se mata num dos quartos do palácio. Tragédia, tragédia, tragédia. Bom, assim como Racine moldou a sua Fedra ao seu tempo, lembra? Tirou deusas, colocou humanos, etc. e tal. O Augusto Boal fez o mesmo na sua montagem. No Brasil de 1986, a versão do Boal discutia o papel da mulher e seus desejos na sociedade brasileira dos anos 80. 300 anos após a montagem original, essa versão brasileira levantou questões sobre a sexualidade feminina e a consequência disso em seu papel social como mãe, esposa e cidadã. Fernanda Montenegro até comentou: Fedra é o mito da insurreição feminina. Ao saber da morte de Hipólito, seu amado inocente, da injustiça de sua condenação, Fedra confessa sua paixão e comete suicídio. Não há um pedido de perdão, mas o desejo de livrar seu amado da desonra pública. A montagem, dirigida por Augusto Boal e produzida por Fernando Torres, que também estava no elenco, obteve muito sucesso e fez parte das comemorações do ano França-Brasil, que foi o ano de 1986, com o apoio da Funarte no Brasil e do Ministério da Cultura da França. Mais coisas importantes aconteceram na vida do Racine após a estreia de Fedra, seu maior sucesso. Ele se casou, ele foi nomeado historiógrafo oficial de Luís XIV, e no auge do sucesso com Fedra, ele resolveu parar de fazer teatro. O que vai fazer? Ele falou, vou dar um tempo. Esse tempo durou uns 10 anos, tá? Bom, mas nesses 10 anos, Racine se dedicou a fazer outra coisa. Fazer filhos. Ele fez 7. 5 meninas e 2 meninos. Importante. Durante esses 10 anos, ele também cuidou dos 7 filhos. Coisa que é bem legal que um pai faça, né, não? Mas como ele escrevia muito bem, a galera da nobreza gostava muito do que ele escrevia, a pedido de Madame de Maintenon, Racine voltou a escrever peças para o teatro. Françoise d'Aubigné, mais conhecida como Madame de Maintenon, era simplesmente a esposa, dizem que secreta, mas todo mundo sabia, do rei Luís XIV. Então, a pedido da secreta mulher do rei, Racine escreveu mais 2 dramas inspirados na Bíblia, o que fez com que ele reatasse relações com os antigos religiosos com quem ele havia tretado lá no meio do caminho. A primeira dessas peças foi Esther. Mesmo sendo um tema cristão, ele colocou coros gregos
exatamente como os gregos faziam, né? Aquela coisa dele ser filogrego, grego filófico, sei lá, ele gostava dos gregos, pronto. O segundo drama bíblico que ele escreveu foi Athalie. Athalie é considerada uma das peças mais importantes do teatro clássico francês. Não fez tanto sucesso quanto Phèdre, não é tão conhecido quanto Phèdre, mas dizem os estudiosos que é uma peça muito importante. Bom, nessa peça, Racine abordou os temas ética e a importância da religião para o ser humano. Jean-Baptiste Racine morreu em Paris em 1699. Dessa peça, não da última que eu falei, da Phèdre, a mais famosa dele, eu encontrei na internet um link para a leitura gratuita que coloquei na descrição do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, assim, com esta aula, acabamos o nosso passeio pela França do século XVII. Abraços e beijos antipandêmicos, cuidem-se e divirtam-se. E o meu último, au revoir!